Existe todo um universo entre as telas de cinema e os livros empoeirados. Esse universo é conhecido como nona arte, quadrinho pesado. Vamos para mais um. Esse é um vídeo aí de comunicação, um vídeo aí de aprendizagem, coisas que vai faltando, que a gente não consegue a informação, aí depois que descobre, faz esse vídeo aqui para ajudar outros colecionadores como eu. Graphic Novel, o que é Graphic Novel, né? Isso é um selo, como tem o selo Vertigo, como tem o selo Black Label, como tem o selo Max, é um selo de quadrinhos adulto. O que é Graphic Novel, afinal? O que se refere quando tem aqui, ó, DC Comics, coleção Graphic Novel? Bom, Graphic Novel, gente, sem muito enrolação, sem muitas informações históricas, ela foi utilizada a primeira vez lá em 78 por William Eisner. William Eisner, quando ele publicou na divulgação da obra Um Contrato com Deus. Graphic Novel é um romance gráfico, e a ideia que ele teve lá no momento foi de transformar um romance de quadrinhos num livro, digamos assim, né? num romance. Então, uma das características que era aplicada, que seria uma obra que tem início, meio e fim no mesmo quadrinho. Depois disso, o pessoal começou a aproveitar isso para fazer essas grandes coletâneas dos quadrinhos, fazendo coletâneas de períodos de determinados heróis, como este aqui, que traz aqui de 21 a 27 de Monstro do Pântano, 21, e traz aqui de 71 House of Secret. Então, começaram a trazer isso aqui, transformar em romances determinados períodos do sagas do escritor, do personagem, e sempre relacionada a um período de roteirista, de escritor. E é claro, aí o pessoal de gráfica e tudo mais aproveitou essa merchan, vamos dizer assim, para estar encadernando em livro de capa dura, em edições assim mais glamourosas, como essa aqui de comemoração de 30 anos de Sandman. Ó, ela é muito mais grossa do que o quadrinho tradicional ali, que é 50 páginas, elas têm ali em torno de 300, 200, 400 páginas. Ela é diferente e numa edição mais glamourosa. Mas um ponto muito interessante, não deixa de ser história em quadrinho. Então, assim, até a pessoa pode dizer, eu só olhei o Graphic Novel. O que ela está querendo dizer com isso? Ela pode estar querendo dizer que ela quer edições assim mais completas, essas tiragens mais completas, que tem um período da saga, que tem um período de escrita de um determinado escritor. Ela quer uma versão mais de luxo, nesse sentido. Agora, não é aqui o quadrinho que está sendo exibido em Graphic Novel não pode ter uma publicação um pouco mais inferior do que tem nessa modalidade, digamos assim, de edição. O que aconteceu também é que em Graphic Novel, né, como romance gráfico, estão obras onde a característica principal seja que está tudo dentro de uma mesma obra. Vamos pegar aí Waterman, né? Tem ali um quadrinho só com toda a obra dentro daquela série que foi editada. Ainda essa aí não, mas Maus, né? Maus é uma história só dentro do quadrinho. Um quadrinho muito famoso está ali dentro daquela mesma obra. Isso é um grande exemplo, né? Um quadrinho muito famoso que está ali na mesma obra. Não diria que não poderia ser feito uma segunda parte, poderia talvez ser feito um novo Maus, uma outra história continuando daquele universo lá, poderia, mas tem um início, meio e fim. Esse Monstro do Pântano parte 1 tem uma coletânea
feita por Alan Moore, e é o período de início do Alan Moore, continuando aqui numa segunda parte, que também continua com a outra saga, outra parte do Monstro do Pântano. Eu consigo ler uma separada da outra? Até consegue. Você se ambientiza muito rapidamente por conta de toda a imersão que você faz. Sandman, será que daria? Talvez nessas outras colocações, esses outros volumes que tem Sandman, talvez você ficaria um pouco perdido se pegar esse segundo aqui. Mas logo você se ambientaria e ele tem uma saga de início ao fim. Já um quadrinho aqui, como é lançado como esse aqui, de luxo, vamos dizer assim, será que dá para considerar ele como um graphic novel, que é um romance? Ele tem uma saga completa, só que é a continuação de outras histórias que tem do personagem. Como tem um pouco sobre a origem, poderia até ser considerado. Você pode começar a ler esse quadrinho onde ele está aqui. No começo você fica meio perdido, mas logo depois, quando começa a falar um pouco mais sobre o Deadman aqui, você começa a entender o que se trata e depois aí desenrola tudo na mesma história. Então, tomar um pouco cuidado, limita alguma coisa a ver? Acho que não limita em nada. O que quer dizer mesmo de graphic novel é só basicamente que é uma edição mais de luxo, uma edição mais, vamos dizer assim, de uma saga mais completa e tudo mais. Mas, em resumo, é quadrinho do mesmo jeito. Pessoalmente, eu digo que isso aqui é uma revitalização do próprio quadrinho. Se ele tivesse ficado naquelas edições mensais, muito simplesinha, com preço muito barato, com papel sem muita gramatura e tudo mais e tal, dado a internet que se tem hoje em dia, ele iria se perder um pouco. Ele iria, vamos dizer assim, diminuir bastante, ia ficar difícil das gráficas continuar trabalhando por conta da internet. Com essa questão aqui dele ser um pouco mais glamouroso, a internet não vai conseguir gerar essa questão aqui de capa dura, de fazer a coleção, botar a coleção toda lá e você ter orgulho de ter ele em formato de livro, né? Então, isso aí é que vai te limitar um pouco. E foi uma boa sacada que teve Will Eisner em fazer esse formato aqui e divulgar, e a obra dele, claro, foi um baita de um sucesso, talvez muitas vezes por conta disso, dessa merchan que foi feito, a forma como foi vendido o produto deu muito certo, e claro, todas as outras que estavam dentro dessa mesma linha aí de segmento de produção, eles começaram a pegar isso e, opa, isso é uma oportunidade, e é o que fez aí muitas empresas até de editoras de quadrinhos ver isso aqui como um baita de um filão aí de mercado, né? Os colecionadores que gostam de ter um produto mais de qualidade nas suas coleções. E assim, para quem coleciona, é uma pedida muito boa. Porque ao invés dele ter um monte de revistinha toda separada, difícil de até localizar as revistas e de colecionar, ele compra um único livro aqui e tem toda a coleção. Essa aqui, por exemplo, essa coleção toda aqui, que custou relativamente barato, para mim fazer ela resgatando as originais seria quase inadmissível, né? E não ficaria bom, tão bonito aí para colocar na estante e dar gosto de você pegar várias vezes para ler de novo a história. Ela está toda completa, você pega num dia ali, começa a ler e vai até o final, faz ali a maratona. Então tá aí para vocês o que eu encontrei sobre graphic novel. Então, tomara que tenha respondido também a mesma pergunta, essa mesma necessidade de saber o que era para você também. Se puder, se inscreva no canal e faça aí você também parte desse pequena comunidade que vai crescendo aí a cada história. Valeu!